E a TV Brasil Central debate hoje democracia ou ditadura? Ditadura ou democracia? Esse é um papel nosso de uma TV pública, né? De trazer a discussão e mostrar para você, trazer pessoas que entendem, que estudam o assunto, para você esclarecer melhor e tirar a sua própria conclusão. E nesse sentido, ainda no programa de hoje, nós temos uma surpresa, vamos lançar uma campanha. Aguarde aí, fique assistindo, que a gente vai dar mais detalhes. Como bem lembrou o professor, no intervalo, foi para o Eli Alves, e ali ficamos devendo a resposta, né, que ele é um militar reformado da Aeronáutica, se a gente poderia reverter, devolver o Brasil à monarquia. Eu não vejo a menor possibilidade, né, assim, não há um senso comum em torno dessa ideia, né? Mesmo em 93, quando teve o plebiscito para discutir se era parlamentarista, presidencialista ou se era república e monarquia, houve uma campanha monarquista, mas ela era minoritária, assim. Então, hoje eu não vejo a menor possibilidade e, francamente, eu não sei que papel um rei teria na solução da crise brasileira. Absolutamente inútil, né? Então, assim, os militares derrubaram a monarquia em 1889. Foi golpe, foi um golpe militar, né? Claro, foi um golpe mesmo. Mas hoje isso está fora de questão. Tá? Sim, eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor, para você. Na época da ditadura, eu, por exemplo, tive participação, porque vivi aquele tempo. Era jovem, estudante, vivia num romance que tinha acabado de conhecer o companheiro, e apaixonados, e ele foi nesse período preso, ele foi levado para o 10º BC, antigo, hoje 42º BIM, e junto com muitos outros jovens ele integrava o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. O PCB era chamado de partidão até, né? Partidão. Porque era uma organização de esquerda que estava bem organizado no país, era o maior partido de esquerda, acho que da América Latina, né? E esses jovens, o perfil do Partido Comunista Brasileiro não era de luta armada, era de preparar intelectualmente e de forma organizacional, né, as bases do país, de forma a aprofundar uma democracia que podia levar para um socialismo e um comunismo, que o povo diz hoje que não sabe nem o que é comunismo, porque comunismo é quase uma utopia, porque o comunismo seria o aperfeiçoamento, o aprofundamento da democracia, que transformaria no socialismo, né, e o aprofundamento do socialismo, que viraria um comunismo. Então, quando fala assim, fulano é comunista, hoje, chamar pessoas eu vejo hoje chamar militares de comunista. Ontem eu vi um vídeo no WhatsApp chamando o Temer, um militar chamando o Temer de comunista. Quer dizer, não se sabe o que é comunismo hoje. Tudo que aquela juventude, minha turma, minha geração sofreu, prisão e tudo, com tanta tortura que levou a mortes, aqui em Goiânia, aqui no quartel. A população de Goiânia não sabe disso. O povo de Goiânia não sabe disso. Os estudantes não estudaram isso nas escolas. Seria a falta de uma disciplina de história política contemporânea nas escolas, desde a escola primária até não só quem escolhe fazer o curso superior de História, mas para todos os estudantes, para a população em geral. Seria essa um dos principais agravantes dessa situação de ignorância política que temos hoje? Eu acho que o papel da educação no esclarecimento da luta política, ele é limitado. Assim, por mais que a gente tenha aula de história, aula sobre a ditadura, a coisa aparece mesmo na luta social. É na luta política que a coisa aparece e as coisas se revelam, não é? Então, desse ponto de vista, como houve um amortecimento da luta política dos trabalhadores nos últimos 15 anos, por conta de uma série de fatores, então, desse ponto de vista, os setores, vamos falar, democráticos, ficaram para trás nesse combate ideológico contra a ideia da ditadura. E contra a própria ideia de que a ditadura ela incorporou elementos fascistas muito fortes.
Por exemplo? Por exemplo, o tratamento militar, é por isso que o golpe foi militar. Os militares não deram o golpe à toa, porque eles são os especialistas em resolver a coisa militarmente, de forma repressiva, não é? Então, desse ponto de vista, elementos fascistas, que é o tratamento militar do conflito político. Então, você tem uma demanda, eu não aceito a sua demanda, eu vou lá e te reprimo. Então, eu te assassino, eu te prendo, eu te exilo e por aí vai. Então, desse ponto de vista, o regime não só combateu os setores de oposição que pegarem armas para enfrentá-lo, que é o pessoal da luta armada, ele combateu também setores de oposição, como no caso o PCB, que buscavam trabalhar por dentro do regime as possibilidades reduzidas de ação política democrática que o regime ainda permitia. Então, a luta armada foi um erro da esquerda? Então, hoje a gente pode dizer que sim, né? Mas naquela conjuntura havia uma restrição tão grande do espaço político da oposição. Foi até a alternativa possível. Exatamente, que em muitos grandes quadros, grandes intelectuais da esquerda brasileira acharam que aquele era o caminho, mas na verdade não sentia a dimensão do tipo de Estado que estava se enfrentando, né? Tem um general que era o secretário do gabinete militar do Costa e Silva, que dizia o seguinte: olha, nós criamos um martelo-pilão para matar uma mosca. Ou seja, o aparelho repressivo e de informações criado a partir de 64, ele era tão infinitamente maior que a capacidade da esquerda responder aquilo militarmente no tratamento tete a tete, que a comparação é essa, o martelo pilão, né? Não sei se a pessoa sabe o que é o martelo pilão, de piloar, né? E para matar uma mosca. Então, a partir de 72, 73, esses setores estão praticamente dizimados, e aí a repressão se volta para o PCB, como alvo prioritário. Aliás, em Goiás, a repressão ao PCB data de antes. Ela começa antes do que em nível nacional, né? Então, quer dizer, essa é uma perspectiva fascista. Você não pode ter nenhum tipo de oposição que aponte uma perspectiva para além da ordem do capital. Para além da ordem burguesa, vamos falar assim, você tem que eliminar esses setores. Então, sequer os setores que a gente poderia chamar moderados, que evitavam a luta armada, a radicalização, buscavam trabalhar por dentro das brechas que o regime permitia. Que era o caso do PCB. Que era o caso do PCB, sofreu uma repressão brutal. Né? O Comitê Central praticamente desapareceu. Mas em resumo, acho que teve que se exilar. Né? Um resumo, o que fica para quem está em casa também é que é o seguinte: quem pensava diferente daquilo que era proposto pelo regime militar, automaticamente era inimigo e sofria isso de forma violenta. E eu acho que as pessoas que pedem intervenção militar hoje têm que parar para pensar que numa intervenção militar você não podia pedir nada, você não vai poder pedir nada. Você vai ter simplesmente que abaixar a sua cabeça, porque se você pedir qualquer coisa, vai acontecer o que aconteceu com o PCB. E eu acho que um dado que eu quero dar aqui é que assim, ele tem uma falsa ideia de que era um governo perfeito. Mas, por exemplo, em 1963 a inflação atingiu 73%. No governo atual, Temer, a inflação está baixa. Acho que no governo Lula a menor inflação foi de 13%, 12%, no FHC talvez de 18% ou 19%. Então, assim, ainda assim, o resultado é extremamente negativo. Né? Uma característica do regime ditatorial é um forte anticomunismo, que hoje se manifesta num forte antipetismo, apesar do PT não ser comunista, nem nunca foi. Não. Então, desse ponto de vista, você taxar o sujeito que é contra o regime de comunista, isso abre uma brecha enorme para você reprimir qualquer um. Não só o cara que é militante, que é um lutador social, que está engajado em algum tipo de luta específica, como um cidadão comum que, porventura, se incomoda, por exemplo, com a arbitrariedade, por exemplo, das forças policiais, das forças repressivas, das forças do Estado. Então, isso cria uma generalização da repressão e da subordinação dos cidadãos, do qual não escapa ninguém. Então, isso cria uma cultura, vamos falar assim, que se você quer desqualificar alguém, você chama de comunista. Então, quem não gosta do Temer, chama ele de comunista. E, na verdade... Daqui a pouco o menino de escola vai estar brigando, seu comunista, sem saber o que está falando. Exatamente. Então, quer dizer, desse ponto de vista, isso é uma característica desse elemento fascista.
Você precisa desqualificar o seu oponente, não dizendo que as ideias dele não são erradas, que elas são inaplicáveis, mas você desqualificar ele enquanto humanidade. Não há debate. Enquanto cidadão, enquanto ser humano que tem o direito à liberdade, à sua opinião ou coisa parecida. Então isso é um elemento fascista. E a ditadura carregou muito nesses elementos fascistas. Não chegou a ser um regime fascista, porque não foi capaz de criar uma mobilização de massa, como o regime fascista clássico criou. Mas o tratamento do conflito político é fundamentalmente fascista. Olha só, antes de passar para os telespectadores, eu quero mostrar essa camiseta aqui. Né, para quem que eu mostro aí? Para o Aguinaldo, para o Zé? Aqui, ó. Ela é feita pela Arquidiocese de Goiânia e a PUC, Goiás. Jornada da Cidadania, né? Está lá o símbolo da Arquidiocese e da PUC. Pois bem, uma professora lá da PUC, colega minha da PUC, mas eu não a conheço, é de outro curso, contou a história no WhatsApp, que ela acaba a jornada, ela fica com a camiseta, a gente leva, ela vai para malhar, etc. E numa academia, uma pessoa olhou para ela, olhando para a minha camiseta com a inserção cidadania, que muito lhe incomodou. Isso é coisa de comunista. Então, quer dizer, eu costumo falar que a gente saiu da ciência política para psiquiatria, para loucura coletiva, porque se você é contra o que eu penso, você é comunista sem eu saber o que eu estou falando. Existe assim essa tendência fascista, né, que hoje pede intervenção militar, o fim dessas poucas liberdades democráticas que a gente ainda pode exercer, não é? Essa tendência, ela trata o conflito social e político como se fosse resultado de uma desigualdade natural. Então, desse ponto de vista, isso abre brecha para o racismo, isso abre brecha para uma perspectiva expansionista e imperialista extremamente agressiva, porque você desqualifica a humanidade do seu, vamos falar, oponente. Então, por exemplo, só de falar de cidadania, quer dizer, ninguém pode ser cidadão, nem do ponto de vista liberal, que é você ter o direito... Aliás, a cidadania surgiu no liberalismo, exatamente, com a Revolução Francesa. Nem isso, quer dizer, então a crise do sistema representativo é tão grande que as pessoas querem abolir a própria cidadania. Mal sabem elas que se elas não tiverem a cidadania, sequer elas vão poder comprar um carro. Direito de posse. O direito de humanos, propriedade, direito de propriedade individual. está no artigo 15. Vamos fazer duas Vamos perguntinhas voltar aqui todos a ser escravos. de né? telespectador, que o telespectador está participando muito. Eu vou fazer mais uma vez duas. Ademar Aparecida de Goiânia. Infelizmente, segundo ele, existiu a ditadura militar. Agora a ditadura é a da corrupção por parte desses políticos que alegam democrática. Essa que só beneficia os ditadores atuais. A segunda é grande. Mata essa aí primeiro que a gente vai para a segunda. Eu queria completar. Vamos lá. Nessa, porque eu já estava querendo fazer essa pergunta para você. A questão da corrupção, hoje, ela está sendo instrumento para se fazer também, se dar, inclusive, acontecer um novo golpe. E como se lá na época da ditadura, quando pede a intervenção, como se a ditadura ou os militares não tivesse havido nenhuma corrupção nesse período. Era um verdadeiro paraíso no Brasil, né? Santos. Me fala, professor, que informação que você tem sobre a questão da corrupção lá na época da ditadura? Inclusive tem trabalhos acadêmicos sobre isso, né? Por exemplo, tem um trabalho que mostra como essas grandes empreiteiras que estão na Lava Jato hoje, elas são cevadas, vamos falar assim, pelo regime militar, porque é um período de grandes obras faraônicas, como se falava. Transamazônica, Rio-Niterói, Transamazônica, Rio-Niterói, usina de Itaipu, a maior do mundo. Então, quer dizer, isso abriu brecha para negociatas, negócios escusos, né, entre essas grandes empreiteiras, que criou um modus operandi. E isso vem de lá para cá. Quer dizer, então você tem uma relação entre o capital e o Estado que é baseado em relações escusas, principalmente o grande capital, que é quem consegue realmente corromper vamos falar, quem está na direção do Estado. Você tem uma estrutura política, como eu falei, onde o poder econômico ele é decisivo. Então, isso abre outra brecha para a corrupção, não só em torno de obras, mas em torno de leis, né? Em torno de decretos, em torno de benefícios aqui e acolá. Então, você tem um processo eleitoral altamente corrompido do ponto de vista decisório, né? A eleição
ela é corrompida pelo poder econômico, que na verdade tem origem na ditadura. E se você jogar na internet, é uma coisa assim, faz uma pesquisa básica, corrupção na ditadura militar brasileira, vai aparecer um monte de matérias, de casos, de situações que na época nos falava muito, porque a imprensa era censurada, não é? O judiciário era controlado. Você imagina você processar um general porque ele está envolvido no caso Capene, por exemplo. Entendeu? Que é um dos casos, né? Então, quer dizer, não tinha muito isso, mas ao longo do tempo a coisa foi aparecendo. Pois é, o mais recente, inclusive a Folha de São Paulo publicou no último, antes de ontem, né, documentos confidenciais do governo britânico querendo investigar, ainda nos anos 70, a corrupção em relação a fragatas. Olha só, é que eu falei que era longa. A pergunta é do Dion Clay Vargas, de Bagé, no Rio Grande do Sul. Claro que, na minha ideia, o Exército não foi feito para governar, mas sim para proteger o Brasil e os brasileiros. Só que, agindo assim, o Exército faria uma nova eleição no final do ano com candidatos que não estejam envolvidos com corrupção. Ele quer eleição no céu, né? Mas o que garante? Incluindo a diminuição de cadeiras e cargos por não aguentarmos mais esse inchaço da folha de pagamento, motivo pelo qual pagamos impostos. Você concorda com a posição do... Olha, se a história é a mestra da vida, se a história ensina, em 64 deram um golpe dizendo isso. O general Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar, vai governar até o final do mandato do Jânio Quadros. O Jânio Quadros, ele toma posse em janeiro de 61, o mandato dele ia até janeiro de 65. Então, aliás, de 66, me desculpe. Aí o Jânio renuncia, logo em 61 você tem o João Goulart, que era o vice, assume, é derrubado em abril de 64. Então, o Castelo Branco iria governar até janeiro de 66, haveriam eleições em 65 para presidente, e os militares, depois que saneassem a política brasileira dos corruptos, dos subversivos, dos populistas, devolveriam o poder para os civis. Muitos caras que deram o golpe apostavam nisso. Carlos Lacerda mesmo era um deles. Magalhães Pinto era outro. Só que a coisa não foi assim. Já em 65 houve a prorrogação do mandato do Castelo Branco para mais 1 ano e 2 meses. Ele só sairia em março de 65. E as eleições diretas para presidente foram canceladas. Ora, qual é o resultado prático disso? A emergência de uma outra candidatura militar. No caso do general Costa e Silva, que era o ministro do Exército do Castelo Branco. Quer dizer, isso não abriu brecha para os civis, fechou. O Costa e Silva é eleito, é candidatura única, falar eleito é uma coisa engraçada, mas tudo bem. Indiretamente o Congresso o elegeu para um novo mandato. Aí ele tem um AVC, um derrame, ele não pode governar, deveria assumir o civil, que é um vice, chamado Pedro Aleixo. Esse cara é proibido de assumir. E aí se faz uma consulta entre os oficiais generais das 3 armas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e eles chegam no nome do general Médici, que assume um novo mandato que começa a partir dali, de 69, e vai até 74. Mais uma vez, os militares se perpetuando E essa manobra durou 21 anos. 21 anos. Ou seja, vamos convocar a eleição, demorou 21 anos, não para convocar, mas E porque houve as diretas já, porque a ditadura porque tinha... o povo foi pedir isso. A ditadura tinha um candidato militar, chamava-se General Otávio Medeiros, era o então chefe do SNI do governo Figueiredo. A candidatura dele ruiu por causa do escândalo de corrupção, um escândalo de corrupção. Aí a coisa veio à tona, então a candidatura dele naufragou. E só para fechar o bloco, o candidato que concorreu contra a chapa Tancredo Sarney era Paulo Maluf, né? Useiro e vezeiro em envolvimento em corrupção da época da ditadura, né? Gente, infelizmente, ou felizmente temos que ir para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta nessa entrevista bastante elucidativa com o professor Davi Maciel sobre ditadura e democracia. Voltamos em instantes.